Você gosta do nome? Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, temporada de 2019 espetacular ao lado de Rodrigo Caio naquele Flamengo que venceu praticamente tudo. Pablo Mari tem sido alvo de clubes brasileiros de acordo com a RTI Sports. Essa publicação afirma que o atleta foi sondado pelo Corinthians e também por mais 3 clubes brasileiros, o Bahia, o Cruzeiro e o Internacional. Fui checar com o pessoal do Corinthians, que me contou que é um nome bem avaliado, mas que não existe qualquer negociação. Mas o que mais me chamou a atenção na matéria publicada pelo pessoal da RTI Sports foi dizer que o espanhol de 31 anos de idade está fora dos planos do Monza para depois de 2025. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem. E a partir de janeiro, o Pablo Mari já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, na metade do ano que vem, para qualquer outro clube. Essa informação não está certa. O Pablo Mari é titular absoluto no Monza, são 11 partidas na temporada, titular no Campeonato Italiano, titular também nos jogos da Copa Italiana. E a ideia do Monza é manter o atleta para o próximo ano. Imagino que o Pablo Mari, diante de uma boa proposta de um clube brasileiro, pode vir para cá, até porque vai receber mais aqui do que ganha no pequenino Monza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desfalques, dúvidas na escalação, novidade entre os relacionados e muitos pendurados pensando no jogo contra o Palmeiras. Mas antes disso, tem que ganhar do Cuiabá. Esse jogo ganhou aquela importância. É mais um jogo da vida. Primeiro eu queria falar aqui sobre o vídeo que eu acabei falando sobre a rodada e muita gente não entendeu quando eu disse que eu considerei a rodada péssima para o Corinthians. É claro, né, gente? Porque é óbvio que a rodada ela pode ser maravilhosa se o Corinthians vencer o seu jogo. Ah, o Corinthians só depende dele. Sim, mas vamos lá, né? Vamos analisar isso depois do acontecido. Antes do Corinthians entrar em campo num jogo fora de casa contra um inimigo direto, a rodada não foi boa. Especialmente por conta das vitórias de Vitória e Atlético Paranaense. Ok, o Bragantino perdeu, é mais um que se soma ali. Ok, o Vitória ganha do próprio Fluminense, que segue no bolo. Tem muita gente ali, o Criciúma mesmo não conseguiu ganhar do São Paulo, sofreu empate nos minutos finais e tá no bolo ali também, como tá o Grêmio, como tá até o Vasco, eu acho. Tem uma infinidade de gente, mas o Corinthians tem 32 pontos, gente. Se o Corinthians não vencer o seu jogo, a rodada terá sido péssima exatamente por conta disso. Porque algumas equipes estão se recuperando e o Corinthians não terá se recuperado. Mas, contando com uma vitória, que é essencial, que é necessária, que precisa acontecer, aí lindo, aí lindo. A verdade é que o Corinthians só depende dele. E para muitos isso é um problema. Porque o Corinthians tem deixado escapar vitórias que estavam nas mãos, inclusive em jogos dentro de casa, e precisa buscar esses pontos fora. Porque aí, se ganha do Cuiabá, emenda 2 vitórias, Atlético Paranaense e Cuiabá. Chega a 35 pontos, 35 ainda. Chega a sua 8ª vitória, o Corinthians tem 7. O Vitória, por exemplo, que chegou aos 35 pontos, o Corinthians não consegue bater com o Vitória, por quê? Porque o Corinthians tem 7 vitórias e o Vitória tem 10 vitórias. Então o Corinthians vai a 8 vitórias, né? Chega a 35, 8 vitórias e nem encosta no número de vitórias do Vitória. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos para realizar, que está ali. Mas o Corinthians, se vencer, passa todo mundo. Passa 3 numa tacada só, gente. O Corinthians passa 3 adversários. Deixa eu botar aqui direitinho a tabela, que eu achei que eu estava na tabela da Série A aqui, mas eu não estou. O Corinthians passa 3 adversários, o Juventude, que entrou na zona com 34, o Bragantino, que perdeu, tem 34, e o Atlético Paranaense, que também tem 34, mas tem um jogo a menos. E aí cola no Vitória, mas fica em 15º. Mesmo assim, ele vai ficar 1 ponto da zona. Se o Corinthians ganhar, ele passa 3 adversários, ele sai da zona, mas ele vai ficar 1 ponto da zona. Mas é um começo. É um começo, porque depois tem o Palmeiras em casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois tem jogos em casa em que eu considero, de novo, né, naquele termo, na tabela possível do Corinthians, é Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, em casa. Tem que ganhar, tem que ganhar. Mas antes de tudo, até pelos pontos perdidos dentro de casa e pela situação que está posta no campeonato, vai ter que buscar alguns pontos fora. E desses jogos fora, o Cuiabá é bem possível. O Cuiabá está abaixo do Corinthians. Está brigando para não cair, tem uma guerra de bastidores aí com relação à dívida do Ranieri, com declarações do presidente. Cara, isso aí é o que menos interessa. Tem desfalques, que eu já vou falar, tem que ganhar. Porque aí, se ganhar, a rodada foi linda. Todo mundo embolou e o Corinthians saiu. Se não ganhar, se afunda cada vez mais, porque aí ele já está em 18º.
E se ele somar um ponto, ele segue em 18º. E tem gente com jogo a menos, e todo mundo tem mais vitórias, então não vai resolver muito bem. Então, assim, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da vida contra o Cuiabá no Mato Grosso, e tem alguns desfalques importantes, especialmente 2 titulares. José Martínez, com todas as dúvidas que possam ser geradas em torno do nome dele, ele é titular do Ramon, e Yuri Alberto, esse sim, o artilheiro da temporada, que cresceu muito com a entrada do Memphis e que está fazendo um bom ataque com o holandês, né? Tem outros desfalques já conhecidos, né? Como o do volante Rian, por exemplo, que poderia ser uma alternativa ao próprio Martínez, que está machucado, já provavelmente não joga mais esse ano. O Héctor Hernandes também, que se ausentou aí por uma lesão no joelho e tudo mais. Então, abre espaço para outros jogadores e também para uma formação que a gente está tentando entender. Tem o jogo da quinta-feira contra o Racing, mas vamos lá, né? O Ramon precisa entender que a prioridade dele, e acho que ele pensa dessa maneira, é esse jogo contra o Cuiabá. Então, tem algumas informações de alguns testes que ele teria feito com um sistema novamente com 3 atacantes. O time tem a necessidade da vitória, está jogando contra uma equipe mais frágil, e aí pode ser que ele acaba caindo nesse erro. Por que eu digo nesse erro? Porque nunca deu certo. Às vezes em que o Ramon montou uma equipe mais coesa, equilibrada, consistente, foi com 3 meio-campistas, um meio-armador e 2 atacantes na frente. Foi dessa maneira, ou com 3 zagueiros, ou quando ele fez linha de 3, que ele não tem mais feito, e eu entendo isso, porque ele ganhou mais peças do meio para frente, você não precisa ser tão cauteloso assim. Agora, com 3 jogadores ali, especialmente quando você tem meio-campistas que marcam e sabem jogar, você precisa apostar mais nisso. Agora, 3 atacantes, normalmente você expõe o teu meio-campo. Não é o caso, não deve ser o caso contra o Cuiabá em termos de uma supremacia do adversário se isso acontecer. De qualquer maneira, eu acho arriscado porque, repito, não tem dado certo. Até porque, sem o Yuri Alberto, você vai colocar o Memphis, o Thales Magno e o Romero. O Romero está numa fase ruim. Então eu deixaria o Romero esperando um pouco mais. Ele daqui a pouco é um talismã, ele pode entrar, fazer um gol e tudo mais. Hoje eu faria um ataque com Thales e Memphis Depay. No meio de campo, sem o Martínez, existe uma possibilidade remota do Alex Santana começar o jogo. Ele ganhou só alguns minutos nesse último jogo contra o Racing, então acho muito difícil. É natural que dessa volta gradativa ele ganhe alguns minutos, mas não comece como titular. E aí sequência para o Charles, né? Que vem de 2 jogos assim terríveis. Não vem bem. Ele já mostrou, já fez algumas boas partidas, ele é um cara mordedor e tudo mais, mas ele realmente não está bem. Não tem outra alternativa, né? Então a ideia seria Charles, Breno Bidon e André Carrilho. Seriam esses 3 meio-campistas. O Carrilho a gente sabe que vai muito bem, sai muito bem, mas é um cara que tem jogado muito bem ali naquele setor direito interno, né? No interior direito ali, como um vértice do losango, vértice direito. O Bidon, pelo lado esquerdo, a menos que você tenha a garantia que o Alex Santana possa começar, tem que ser ele. E na frente, teoricamente, o Rodrigo Garro. Mas eu tô batendo na tecla do Igor Coronado. Aí eu acho que ele pode ganhar mais minutos. Mas eu falava isso da Sula, né? Porque a prioridade sendo no Brasileiro, é claro que o Rodrigo Garro, camisa 10, ele é o titular. Então o Coronado deve ganhar alguns minutos no segundo tempo. Então a escalação deve ser essa. Eu imagino que seja Charles, Bidon, Carrilho e Garro, com Thales e Memphis. É isso aí, fiel torcida. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão. Hoje tem Corinthians e Cuiabá. Passando na sua telinha, será o jogo mais importante do Corinthians. Se realmente o Corinthians quer sair da zona de rebaixamento, terá que voltar para São Paulo com os 3 pontos, com a vitória. Sabemos que hoje teremos o desfalque de Martínez e de Yuri Alberto. Yuri Alberto, principalmente o jogador que vem se destacando ali no setor ofensivo, vem fazendo os gols, vem dando as vitórias, né, ao Corinthians, né, vem decidindo jogos para o Timão, e é um desfalque assim importantíssimo. Lembrando que não tem o Héctor Hernandes, também por lesão, né? Só que o assunto principal desse vídeo aqui é mercado da bola. Isso porque o Pablo Mari, né, e o atacante Roger Guedes estão na mira do Timão para a próxima temporada. O Pablo Mari, inclusive, está saindo da equipe do Monza, ficará livre no mercado, e o Ramon Dias já assinou positivamente, né, a diretoria do Corinthians para ir atrás desse jogador. É um atleta que jogou muita bola no Flamengo de 2019, e o Roger Guedes dispensa comentários. É um atleta que já conhece o Corinthians, conhece, né, a maioria dos atletas como desse grupo. É um jogador que realmente chega para
Vocês já pensaram? Roger Guedes no lugar, pelo que eu vim analisando, do Thales Magno, né? E ali seria Memphis Depay e também o Yuri Alberto com o Hector Hernandes no banco de reservas, ou até o próprio Thales Magno ali fazendo, né, disputando pela titularidade com o Roger Guedes. Então eu quero saber de vocês, vocês aprovam essas contratações? Seria uma boa, não seria? Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!